Questão número 3 da primeira versão do exame de suficiência de 2019. A Companhia Siderúrgica, ao encerrar o exercício social em 2000x1, apresentou o valor de R$ 2.750.000, referentes ao lucro atribuível aos titulares de suas ações ordinárias, com o objetivo de mensurar o valor básico por ação do exercício social de 2000x1. A Companhia Siderúrgica A levantou os seguintes dados sobre suas ações ordinárias. Então, temos aí uma tabela, nós temos uma coluna de data, descrição, ações emitidas, ações em tesouraria e ações em poder dos acionistas. Daí, continuando o enunciado, ele diz que, com base somente nas informações apresentadas e considerando a NBC-TG 41, resultado por ações, assinar a alternativa que evidencia o valor mais próximo do resultado básico por ações atribuível aos titulares das ações ordinárias da sociedade empresária A no encerramento do exercício social 2000x1. Considera o exercício social 2000x1 com 365 dias e que as ações em tesouraria são instrumentos patrimoniais readquiridos e mantidos pela própria entidade. Letra A, R$ 152, B, R$ 161, C, R$ 200, D, R$ 343. Então, a gente vai aí resolver essa questão baseado aí na NBC-TG 41, que trata do resultado por ações. Ele quer aqui o valor mais próximo do resultado básico por ação. Então, ele quer o resultado por ação. Então, a gente precisa calcular e encontrar quantas ações nós teríamos para esse resultado, já que ele já informou para a gente no enunciado que o lucro apresentado foi de R$ 2.750.000. Então, pela NBC-TG 41, lá no item 10, ele vai dizer que o resultado básico por ação deve ser calculado dividindo-se o lucro ou prejuízo atribuível aos titulares de ações das ações ordinárias da companhia, que vai ser o numerador, pelo número médio ponderado de ações ordinárias em ações em poder dos acionistas, excluir aquelas mantidas, em tesouraria, e aí esse vai ser o denominador durante um período. O período ele até informa, no caso da tabela a gente vai ter que calcular, porque a gente vai conseguir mensurar esse período aí para poder encontrar a quantidade de dias que foi aplicado para cada ação. Então, a gente pode verificar, então, de acordo com o enunciado, que o resultado básico vai ser dividido o lucro, que ele já informou, que é os R$ 2.750.000, pelo número médio ponderado de ações ordinárias em poder dos acionistas, que vai ser excluído aí aquelas mantidas em tesouraria. Nós temos aí essa tabela, que foi o que o enunciado nos trouxe, e aí você vai perceber que o número de ações já estão separadas na tabela, Então, nós temos uma coluna de ações em tesouraria e nós temos uma coluna de ações em poder dos acionistas. Então, a gente precisa excluir essas mantidas em tesouraria, e aí a gente não vai utilizar essa coluna, vai ficar assim, então, sem a coluna das ações em tesouraria, para que a gente possa, então, calcular utilizando já as ações em poder dos acionistas. A NBC-TG 41, ela informa que ao encontrar a média ponderada de acordo com o período, a gente vai precisar, então, para encontrar essa média, a gente vai precisar encontrar a quantidade de dias, que foram utilizadas para cada descrição, para cada emissão que ocorreu aqui de acordo com a nossa tabela. Então, para isso, a gente vai considerar que esse primeiro dia, o saldo inicial do exercício em 2000x1, vai acontecer no primeiro dia do ano, que vai ser em 1º de janeiro, para facilitar a nossa resolução mesmo. Então, como ele diz que é durante o exercício, então a gente vai começar com o primeiro dia do exercício. Outra informação aqui também que a gente vai fazer, então, resolução por linhas, por linhas da tabela. Então, primeiro a gente vai começar com o primeiro período, nós tivemos aí um saldo inicial, depois e assim as linhas abaixo. Então, nessa primeira situação, nós temos que em 1º de janeiro de 2000x1, o saldo do início do exercício era de 2000x1, nós tínhamos aí 9.000 ações em poder dos acionistas. Então, 9.000 ações para o próximo período da tabela vai mostrar para a gente aí 1º de abril de 2000x1.
Então, para que a quantidade de dias permaneça aí durante esses primeiros 9.000 ações, nós precisamos calcular quantos dias nós teremos de 1º de janeiro até 1º de abril. Então, vamos considerar aí que o ano tem 365 dias, que ele disse lá no enunciado. Então, em janeiro nós temos 31 dias. Em fevereiro nós temos 28, né? O enunciado ele disse que era 365 dias no ano, então logo nós não teremos um ano bissexto, então fevereiro vai ser de 28 dias. E março nós temos 31 dias. Parece simples, pessoal, mas esses dias atrás eu recebi uma pergunta de como faria para calcular os dias. Então, por isso que eu deixei descrito aqui na resolução a quantidade de dias de cada mês, tá? Para quem tiver dúvida, pega o calendário e vai contando mesmo. Dá uma observada lá, que alguns meses temos 31 dias, outros 30, então vai percebendo se talvez você tenha dúvidas ainda em relação a isso. Então, considerando aí esse período de 1º de janeiro até 1º de abril, nós teríamos então 90 dias, que seria a soma dos 31 de janeiro, 28 de fevereiro e 31 de março. Daria um total de 90 dias. O total de 90 dias vai ser para as ações em poder dos acionistas, nós temos 9.000 ações. Então, a média ponderada seria, então, as 9.000 ações multiplicado por 90 dias, dividido pela quantidade de dias do ano, que é 365, teríamos um total de 2.219,17 ações para esse período de 1º de janeiro a 1º de abril. E aí a gente informa lá na nossa tabela, então. A tabela, pessoal, aqui é só para a gente poder ficar um pouco mais visual na hora de resolver a questão, tá? Na hora de você estar lá no seu exame, não perca tempo desenhando tabela, já vai fazendo direto no cantinho ali da tabela que está no enunciado mesmo, faz um rascunho, tá? No cantinho da prova, não precisa desenhar uma tabela para perder tempo. Aí, o que temos então é que, então, esse período essas 9.000 ações em poder dos acionistas, elas duraram aí durante 90 dias até ocorrer a próxima emissão de ações. A próxima emissão foi em 1º de abril de 2000x1, tivemos a emissão de novas ações com recebimento em dinheiro, o total de 12.000 ações. E a gente vai fazer a mesma coisa, então a gente vai calcular até a próxima emissão vai ser em 1º/7, então lá em julho, o período de abril a julho, nós teríamos aí 30 dias em abril, 31 dias em maio, 30 dias em junho, até chegar 1º de julho, desculpa. Teríamos o total aí de 91 dias. Ele informou que foram emitidas 12.000 ações. Para 12.000 ações com período de 91 dias, nós teríamos a média ponderada de 2.991 ações,78. E aí a gente vai preencher aqui então na nossa tabela. Então, em 1º de abril, nós teríamos 12.000 ações e essas 12.000 ações vão permanecer conosco por 91 dias. A média ponderada ficou sendo 2.991,78. Agora, lá em julho. Em 1º de julho, teve a emissão de novas ações, também com recebimento em dinheiro, um total de 17.000 ações. E nós vamos também calcular o período de dias. Então, nós teríamos aí de 1º de julho até 31 de dezembro, né? Porque o enunciado, lá a tabela do enunciado, ele não informou mais nenhuma emissão de ação. Ele só traz a próxima linha falando que é o saldo final do exercício. Se é um exercício social e o saldo final foi em 2000x1, nós concluímos então que vai até dezembro. Então, de 1º de julho até 31 de dezembro, nós teríamos aí 31 dias em julho, 31 em agosto, 30 em setembro, 31 em outubro, 30 em novembro e 31 dias em dezembro, que daria um total de 184 dias. Para calcular, então, esse período, você poderia, então, calcular, assim, calculando meses a meses, né? Vamos aí, da forma que fizemos, né? Por mês, você encontra quantos dias tem cada mês, encontramos 184. Outra forma seria, então, de calcular aquele período que a gente já tem e subtrair pelos 365 dias ao ano. Então, nós já encontramos o período de 90 dias, de 91 dias. Então, 365
menos 90, menos 91, que daria 184 dias também, a mesma forma. E aí fica da sua escolha como você prefere resolver essa questão. A média ponderada vai ser, então, as 17 mil ações que foram emitidas em 1º de julho, multiplicado pela quantidade de dias, que é 184, dividido por 365, vai dar 8.569,86 ações. E aí a gente coloca na nossa tabelinha aí. Então, em 1º de julho, foram emitidas 17 mil ações pelo período de 184 dias e a média ponderada de ações vai ser de 8.569,86 ações. Então, nós teríamos aí, nós já encontramos o saldo final, né, que foi em 31 de dezembro. Nós teríamos aí uma média ponderada de ações foram 2.219,17, mais 2.991,78, mais 8.569,86, que daria um total de ações ponderadas aí por ações, a média ponderada de 13.780,81 ações. Encontramos, então, a média ponderada das ações. Nós precisamos encontrar agora o resultado por ações. Então, nós teríamos aí esse total, que foi a média ponderada total. E nós temos, então, que encontrar o resultado por ações, que nada mais é do que o lucro dividido pela média ponderada. O lucro, ele já informou para a gente no enunciado, que é de R$ 2.750.000. E nós encontramos a média ponderada de ações. Aqui tá errado, tá, pessoal? Não é 13.781, é 13.780,81, tá? A digitação tá errada. E aí nós vamos encontrar, então, 199,55, aproximadamente aí R$ 200 reais, né? Que daria, então, gabarito letra C de casa. Então, pessoal, essa foi a nossa questão de hoje. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou enviar pra gente nas nossas redes sociais. Bons estudos e até a nossa próxima questão.